Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Turma de M1 F1. Turma de M1, né? Ou turma de FI1, tanto faz. Experimento, no caso aqui, colisões, né? No caso aqui, o experimento 7. Tá certo? Vou falar aqui sobre a propagação de erros, tá? E o objetivo aqui, ó, tá? O objetivo é a gente verificar a conservação, tá? De quem? Da quantidade de movimento. Para quem não lembra, quantidade de movimento, ou também chamado de movimento linear, P, né? Tá certo? Para quem não lembra, um corpo de massa M tem uma velocidade V aqui, né? Esse corpo tem um momento linear, ou uma quantidade de movimento, que é um vetor que aponta na mesma direção da velocidade. Esse P é mv, não é isso? Tá certo? Como a massa é positiva, P e V são linearmente dependentes, né? São paralelos, são proporcionais, né? Tá certo? Então, a segunda lei de Newton fala que a força resultante atuando no corpo, né? A força resultante atuando no corpo, você tem aqui várias forças atuando no corpo. F1, F2, F3, sei lá, Fn. A soma de todas essas forças externas é a variação desse P. Provoca uma variação no P. Tá? Então é dPdt. É assim que o Newton fez a lei dele. Só que ele não usou essa notação aqui. Isso aqui é a notação de Leibniz, né? Ele usou lá o limite, né? Notação de limite. Bom, o que acontece? Na colisão, pessoal, a colisão é um exemplo em que isso aqui é zero, né? A colisão, em geral, é numa mesa horizontal, né? Na mesa horizontal. Então, na colisão, você vai ter sempre uma bola ou um carrinho, alguma coisa. Você vai ter uma força-peso, uma superfície, uma força normal. Não tem nada aqui empurrando o corpo. Tá? O corpo está em... não tem mais nenhuma outra força. Deve ter o atrito do ar aqui, mas isso a gente despreza. Então, soma das forças em Y vai dar zero, por quê? Porque em geral, a normal menos o peso igual a zero, normal é igual ao peso, né? Nesse caso aí. E aí, a soma das forças dá zero. Como a soma das forças externas dá zero, esse cara aqui, ó, dPdt, é zero. Isso é P total, né? Tá? E aí, quando uma derivada é zero, quer dizer o quê? Que o P total é o quê? É constante. Por quê? A derivada da constante é zero, né? Quer dizer, então, que se eu tiver um choque, uma partícula vem aqui antes, né? A partícula 1, com massa m1, com velocidade v1. Ela vem vindo aqui, vai bater com uma partícula 2, com massa m2, velocidade v2. Tá certo? Nós vamos estudar só aqui, só esses choques que são na mesma linha, tá? Chamado choque unidimensional. Então essas colisões aqui são unidimensionais, tá?
unidimensionais. Ela pode bater assim e desviar, né? Abrir que nem bola de bilhar, mas a gente aí são mais complicados, a gente não vai estudar por enquanto, tá? Então, pessoal, esse P total aqui, que nós estamos falando, né? É isso aqui, né? O P total é o P1 mais P2, né? Tá certo? Então, P total é M1V1 mais M2V2. E aí, pessoal, a gente pode adotar um referencial. Por exemplo, aqui a gente pode fazer um referencial, por exemplo, apontando para lá, né? Nesse caso em particular, né? Pode apontar para lá, por exemplo. E aí eu posso arrancar esses vetores aqui, porque como é uma dimensão só, é muito simples. O vetor que aponta a favor de x é positivo, o vetor que aponta contra x é negativo, tá certo? Então nesse caso aqui, o P total, sem vetor agora, seria M1V1, menos, né? Porque esse V2 está contra x negativo, né? M2V2, porque esse 2 aqui, né? Já põe o menos dele aqui, tá certo? Isso aqui é só um exemplo, né? Apenas um exemplo. Por exemplo, você pode ter as duas partículas na mesma direção. Essa aqui mais lenta, essa aqui mais rápida. Uma hora essa aqui bate nessa. Aí aqui seria uma soma, né? Porque as duas têm o mesmo sinal. Tá certo? Tá. Então, essa aqui pode estar parada. Então, só o P total é só M1V1. Tá? Não tem, isso aqui não tem, porque ela pode estar parada. Tá certo? A pergunta é, então, qual que é a incerteza desse P total? Então, a incerteza do P total, que eu vou chamar de P total, né? Repare que o P total aqui é uma soma, né? Então, a incerteza de P1, a incerteza de P2. É uma soma, então é o quadrado aqui, ó. Extrai a raiz, tá? Então, quando é uma soma, como é uma soma, tá certo? Quando é soma, você só soma as incertezas, tá? Mas você não pode simplesmente somar as incertezas assim, tipo somar de soma. É uma soma quadrática, assim, ó. Como se fosse um Pitágoras, tá? Se for subtração, também é a mesma coisa. Você soma do mesmo jeito, tá? Se fosse A mais B ou A menos B, você soma a incerteza de A quadrado mais a incerteza de B ao quadrado, tá bom? Aí você fala assim, mas quem que é o sigma P1? Mas quem que é P1? P1 não é M1V1? Isso aqui é um produto, tá certo? Produto, como é que é a fórmula? Produto, a incerteza do produto é sigma de P1, é o próprio P1, como é um produto de dois termos, né? Raiz, sigma de M1 sobre M1, e a sigma de V1 sobre V1. Tá? Esse sigma de M sobre M, sigma de V sobre V, é chamado erro relativo. Você pode pôr a mesma unidade aqui, se aqui for gramas, aqui é gramas, aí você cancela. Isso aqui não tem unidade, tá? Essa raiz não tem unidade, então a unidade de P1 aqui vai ser a unidade do erro aqui, tá? Da mesma forma que aqui, você não pode simplesmente somar isso aqui, né? Tem que isso aqui, a gente fala que isso aqui são erros ortogonais, porque o erro de V não interfere no erro da massa. Aí você soma como se fosse ortogonal, então põe um quadrado aqui e um quadrado aqui. Aí você tem que botar o expoente aqui da fórmula, tá? Aqui na frente. Mas como aqui é MV, que é expoente do M é 1, expoente do V é 1, então aqui tem 1, tem 1, não aparece nada aqui, tá? O mesmo vale para o P2. O P2, a fórmula é a mesma. Então sigma P2, né? É a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Tá? Então o sigma de P1 eu já fiz, o sigma de P total aqui. Aí após o choque, após o choque,
O que acontece? Após o choque, você vai ter, vou chutar aqui, tá? Você vai ter, por exemplo, o M1, ele veio para trás, por exemplo, V1 linha, e o V2, sei lá, foi para frente, sei lá, tô chutando, tá? V2 linha. Tá? Então, isso aqui é só um chute, tá, pessoal? Não quer dizer que aconteceu isso, tá? Só tô supondo. Vamos supor que ele vinha assim, eles vieram assim, ó, né? Pum, bateu, aí voltou para trás, por exemplo. Bateu e voltou para trás. Tá? Tô chutando que aconteceu isso. Tá? É só um exemplo, só para a gente escrever as equações, tá? Aí, aconteceu isso aqui. Aí, o que acontece então agora? Após o choque, voltou. Então, o P total agora é o linha, tá? O P total sem linha é o antes, né? Esse aqui é o antes. Tá? Esse aqui sem linha é antes. Esse que tem linha aqui agora é depois. Repara bem. Quando eles estão vindo, não tem nenhuma força. Eles vêm por inércia, tá? Não tem nenhuma força. Aí eles batem. Nesse instante que bate, tem uma baita força. Mas é uma força de contato, tá? Essa força de contato é uma força interna. É a força de ação e reação. A mesma força que A aplica em B, B aplica em A. Quem está de fora, não vai, a soma é zero, tá? É uma força interna. Você não vê as forças internas, né, num sistema. Força interna, por exemplo, é a força que mantém um sólido unido, né? As várias forças que as moléculas fazem uma em cima das outras, tá? Então, essa força interna não contribui. A força interna nunca empurra o corpo, né? A força interna não empurra, não causa movimento. Então, essa força interna é só uma força que faz com que a direção do movimento mude, mas a energia do movimento não se altera, a não ser que você tenha perdido energia nesse choque. Quando choca, você pode ter deformação, você pode ter emissão de calor, você pode ter emissão de som, né, de luz. Aí você pode perder um pouco de energia. Então as velocidades aqui, a energia cinética pode ser um pouco menor aqui, tá? Aí o P total depois é a mesma coisa, né? Vai ficar M1, vai ficar então P1' mais P2', né? Que é o P total linha, né? Vai ficar então M1V1 linha, M2V2 linha. Tá certo? E aí, a mesma coisa, se eu tiver, como é só uma dimensão, né? Eu posso arrancar o vetor aqui. Nesse caso aqui, ó, o P total linha, o que acontece? Nesse exemplo, né? Nesse exemplo, no exemplo aqui que eu estou fazendo, esse V1' vai contra x, então vai ficar menos, né? Menos M1 V1', e aqui V2' a favor de x, mais M2 V2'. Pronto. Tá? E o sigma de P total linha é a mesma coisa. É isso aqui, né? É a raiz quadrada, é uma soma, né? O sigma de P1' quadrado, sigma de P2' quadrado. Tudo isso aqui é igual. Onde o sigma de P1' é a mesma coisa, sigma de P2' é a mesma coisa, tudo igual, tá? Tudo igual. Aí você fala assim, mas professor, vamos lá então. Quem é o sigma de M1? Sigma de M1 é da balança. Tá, a balança. Vamos adotar 3 gramas, tá? 3 gramas. Quem é o sigma de V1? O sigma de V1 é o origem, tá? Então o que você vai fazer? Nesse caso aqui. Você vai pegar o filme. O que vai ser o filme? O filme inteiro é assim, ó. Vem aqui o corpo, vem, pá, bate, pum, e sai para trás.
Tá certo? Sai para trás. Isso aqui tudo é um filme só. Você vai ter que pegar o filme em 4 movimentos. Primeiro você vai pegar o filme, o corpo 1 vindo, antes de bater, congela até aqui, analisa esse trecho. Vai ser um movimento uniforme, faz o gráfico, é uma reta, manda ajustar o fit linear, acha o V1, com a incerteza. Vai achar o V1 e a incerteza. Depois, você se concentra agora nessa partícula 2, faz o gráfico, manda ajustar faz esse percorre, né? Manda ele seguir a partícula até aqui antes de bater, certo? Antes de bater. E aí você manda fazer o gráfico, aí você manda ajustar a velocidade, você vai ter a velocidade V2, e o Origin vai te dar incerteza. Você vai ter V2 e sigma V2, tá? Você vai calcular esse cara aqui também. Então, a massa da balança e o V, a incerteza, vem do Origin. Depois, você vai, depois que bateu, na mesma filmagem, você vai pegar a imagem, o vídeo, vai analisar esse cara se afastando, seguir ele, fazer o gráfico, ver a reta e calcular esse V1' com a incerteza. Pegar a reta, seguir esse cara aqui, calcular o V2' e a incerteza. Você vai ter esses dois caras aqui, você já tem as massas, você vai ter o V2'. Você vai ter então as incertezas, tá certo? As incertezas. E você vai ter então tudo aqui, tá? Então, o que você tem que fazer? Então, o que podemos agora verificar? Você vai ter então agora o P total antes, que é esse P total aqui médio, né? Esse cara aqui que você somou aqui. Vou chamar aqui de médio, né? Tá? Mais ou menos a incerteza aqui, ó. A incerteza aqui, tá? Mais ou menos a incerteza. Você vai ter o P total linha. Depois, né? Isso aqui é antes. Isso aqui é depois. O P total linha tá aqui, né? Aqui, ó. P total linha aqui. Tá certo? E aí, aqui o P total linha. E aqui está a incerteza. Aqui está a incerteza. Tá? E o que a física fala? A física fala que se não tem força externa, pessoal, o P se conserva. Se não tem força externa, aqui ó, se não tem força externa, tá? Se não tem força externa, hello, se não tem força externa, caramba, travou aqui, peraí. Se não tiver força externa, o que a física fala? Que P é constante. Então, o P total antes tem que ser igual ao P total depois. Esse tem que ser igual a esse. É isso que é o mais importante de tudo para você verificar, pessoal. Se o P total antes é igual ao P total depois. São 4 choques, tá, pessoal? Será que os 4 choques conservam o P? A conservação de P, pessoal, é uma lei que nunca foi violada. Nunca, em nenhum contexto
relatividade geral, mecânica quântica, gravitação, buraco negro, descambau, onde você pensar, nunca foi violada, tá? A conservação do momento linear é uma lei básica, junto com a conservação da energia, ela forma uma lei, ela dá origem a uma simetria básica da relatividade geral, tá? Então você não tem, você tem que verificar então isso aqui. O que acontece? Então você tem o P total antes, né? E tem uma incerteza, né? Tem o P antes, P antes. Você tem aqui o P depois, tá certo? O P depois. Será que eles têm um intervalo aqui de intersecciona? Será que intersecciona? Intersecciona? Sim ou não? Porque se interseccionar, estatisticamente se conserva. Se sim, então estatisticamente se conserva. Qual que é o limite disso aqui? O limite seriam 3 desvios padrões, né? Que é a largura da gaussiana. Lembra disso que a gente comentou? O método do 6 sigma, né? Se estiver fora de 6 sigma, então aí nós temos problemas, né? Houston, we have a problems, tá? Então, nos 4 choques você tem que fazer isso, tá? Nos 4 choques você tem que fazer isso. Você tem que calcular o P total antes, o P total depois, que é o P e o P', né? E verificar se você somando os erros, eles se abraçam aqui, tá? Se eles se interseccionam, tá? Não tem como você comentar nada sobre isso se você não analisar as barras de erro, tá, pessoal? Tá? Porque a comparação em física de laboratório é uma comparação de intervalos, tá? E quem comanda a largura de intervalo é o desvio padrão. Tá claro isso? Tá? Bom, uma outra coisa que você pode fazer aqui é analisar a energia. E a energia, você analisa, calculando, se você quiser calcular a energia cinética, você pode, mas tem um outro parâmetro que é mais fácil de calcular, que é o chamado coeficiente de restituição. Tá? O coeficiente de restituição. O E, né? Ele é em módulo, né? Velocidade relativa de afastamento sobre velocidade relativa de aproximação, que é antes e depois. Afastamento depois e relativo é antes. V relativo é aquele negócio, né? Se os dois móveis estão a favor, as velocidades a favor, né? O V relativo você subtrai. Se os dois móveis estão um contra o outro, o V relativo você soma. Então esse E aqui, né? Para não dar negativo, você põe em módulo aqui, geralmente é assim, ó. V2 linha menos V2, menos V1, desculpa, V1 linha, sobre V1 menos V2, tá? Isso aqui que é a conta. E aí, esse E, que é então V relativo linha sobre V relativo sem o linha, né? Ó, tá certo? Se esse E for próximo de 1, a gente chama de choque elástico. A energia se conserva. A energia se conserva. Tá? Se o E estiver entre 0 e 1, choque parcialmente elástico. Parcialmente elástico. Uma parte de energia é perdida. Perde energia.
parte da energia. E se o E for zero, chamado de choque inelástico. Alguns livros chamam de totalmente inelástico. Depende do livro, tá? Quando o E é zero, tem energia também, né? É a máxima perda de energia, tá? Máxima perda de energia. O que acontece? Quando o E é zero, é porque a parte de cima é zero. Não tem velocidade relativa de afastamento. O que quer dizer isso? Quer dizer que os corpos eles saem colados depois do choque. Então, nesse caso aqui, os corpos grudam após o choque. Como é que eu calculo a incerteza do E? Então, o E é uma divisão, tá vendo? Então, você primeiro calcula esse cara aqui de cima e de baixo. O sigma de VR', opa, peraí. Sigma de VR', a VR' é uma subtração, tá? Então, é a raiz do sigma de V2' quadrado, sigma de V1' quadrado, raiz, pronto. Isso aqui é o origem, né? Aqui é o origem, aqui é a origem, porque essas são as velocidades. E o sigma de VR, mesma coisa. É uma subtração, né? Então é o sigma de V1 quadrado, sigma de V2 quadrado. Também é tudo origem aqui, tá? E o sigma do E, como é uma divisão, é o próprio E, raiz. Aí aqui é sigma de VR' por VR', é o relativo, né? Sigma de VR por VR. Então é aquela soma quadrática. Então você aqui divide, leva ao quadrado e soma. Põe o expoente aqui, mas o expoente aqui é 1. 1, 1, 1, 1, 1. Pronto. Essa é a certeza do E. Né? Então aqui, se você acha que o choque é elástico, como é que você sabe? O choque deu 0,98, é elástico. Se você pegar, somar a incerteza e der 1, você fala assim, estatisticamente ele é elástico. Porque se eu somar a incerteza dá 1, tá certo? Você pode concluir as coisas aqui baseado se você soma a incerteza, se alcança o número, tá certo? Então essa aqui é a propagação de erro desse experimento do experimento 7, tá bom? Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês depois podem mandar uma mensagem, tá claro? Então é isso aí, tá? Vou terminar então agora.